Bem-vindos, mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira. A gente está numa semana muito especial no nosso café, porque nós estamos com um tema da nossa série que toca muita gente. Por quê? Todo mundo, sem exceção, sente, tem emoções. Todo mundo tem que lutar contra um sentimento que não concorda, que dói, que perturba. Então a gente tem um inimigo em comum. E é sobre ele que nós estamos falando essa semana. Nossas emoções. Podem jogar a nosso favor? Podem. Mas geralmente, principalmente para as pessoas não treinadas, não educadas no assunto, acaba sucumbindo a problemas emocionais, sentimentais. Seja muito bem-vindo a mais um dia de Café com Destino. Já começa você que é aluno compartilhando com o máximo de pessoas. Dá o seu like no vídeo, isso é muito importante pra gente. Olha, antes da gente entrar nessa matéria poderosa, mais de 60% das pessoas que nos assistem aqui de graça, há 5 anos que a gente está fazendo Café com Destino, sem falhar de segunda a sexta, não são inscritas no nosso canal. O que custa você parar um segundo e se inscrever gratuitamente? É gratuito. Se inscreve agora no nosso canal, vale muito a pena. É a forma de você nos recompensar, de você nos animar a continuar. A gente está comemorando esse mês 5 anos de Café com Destino no ar. Só desse programa aqui, nós temos outros programas, mas o Café com Destino já vai completar 5 anos, né? Nós temos o Brunecast toda terça-feira, no canal aqui do YouTube, Brunecast Oficial. Não deixa de acompanhar o Brunecast Oficial. Aos domingos, nesse canal aqui, nós temos um programa de boas notícias, onde eu compartilho uma palestra bíblica. Para você que se interessa sobre o assunto, é engrandecedor conhecer a palavra da verdade. E eu te ensino todo domingo às 8 horas da manhã no programa Boas Notícias, tá? Vamos lá. Nós estamos nessa semana falando sobre emoções primitivas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as consequências de você dar vazão às emoções primitivas. Emoções primitivas são aquelas emoções universais, Teixeirinha, inatas. Todo ser humano, independentemente de cultura ou contexto social, as possui. O psicólogo Paul Ekman foi um dos principais pesquisadores do tema. E ele, por exemplo, nas suas pesquisas, identificou 6 emoções primitivas, básicas do ser humano. Medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo. Aliás, vocês já viram aquele filme infantil, Divertidamente? Eu assisto muito com as minhas crianças lá em casa. O Divertidamente trabalha um pouco esse conceito. Dentro da mente da criança ou da adolescente, né, que no Divertidamente 2 ela já é uma adolescente, tem essas emoções básicas brigando na mente o tempo todo. Alegria, tristeza, nojo, medo, a raiva, surpresa. Então, essas emoções instintivas estão em nós, inatas, elas precisam ser dominadas ou adequadas para o momento certo. Eu não lembro se foi a aula de segunda ou de terça, eu estava te explicando. É adequado eu sentir tristeza? Não sei. Qual é a situação? Morreu um parente meu que eu amava muito. É adequado. É adequado eu sentir tristeza? Não sei. Qual é a situação? Meu colega de trabalho está vencendo, vai ser promovido e eu não. Estou muito triste. Cuidado que essa tristeza pode virar inveja. Então, adequar as emoções é importantíssimo. É importantíssimo. Eu li um livro recentemente chamado Basta Pensar Diferente, em que a autora falava, era um livro de psicologia, a autora falava justamente sobre a adequação de emoções. Às vezes não é uma emoção certa ou errada. A pergunta é se é a emoção adequada para aquele momento. É adequado você sentir raiva quando está sendo injustiçado? É adequado. Mas não é adequado você ter raiva quando alguém está vencendo e você não. E aí, quais são as consequências da falta de controle ou de domínio das emoções primitivas? Anote aí, papel e caneta na mão, perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. Quanto custa para um pai o filho não atendê-lo mais?
bloqueá-lo no WhatsApp e não querer mais contato. Emocionalmente, custa tudo. Eu sou pai de 4 filhos. Talvez uma das maiores tristezas que eu poderia passar é um dos meus filhos não quererem falar comigo mais. Mas o que o pai teve que fazer para o filho chegar ao ponto de bloqueá-lo e não querer mais contato? Que tipo de emoção primitiva esse pai colocou para fora? Foi o quê? Violência, gritaria na infância? Palavras muito duras contra as crianças? Abandono? Alguma coisa foi feita, alguma coisa foi realizada para que atingisse a criança ou adolescente de uma forma que na fase adulta ele não quer ter relacionamento com os pais. Então, o problema das emoções primitivas não adequadas, não controladas, é que elas podem gerar perdas irreparáveis. Você imagina, 50%, isso aqui é estatística, 50% das pessoas que casam separam, divorciam. 50%. É muito. Você casa para ficar junto, você casa para construir uma família. Como é que metade está separando? Você acha que metade dessas pessoas, quem separou, essa metade das pessoas que separaram, tiveram um problema realmente grave? Às vezes não. Às vezes é o acúmulo de emoções primitivas. Faz com que o marido, em vez de honrar a esposa, dê um gelo quando ela não faz o que ele quer. Ou que a esposa fique com ciúmes excessivos do marido. Ciúme é uma emoção primitiva. Ou que um comece a competir com o outro por causa de dinheiro ou coisas profissionais. Ou porque um não quer neutralizar suas emoções primitivas, a raiva, a cobiça, o descontrole de temperamento, a forma de falar, começa a agredir tanto o outro que o outro vai embora. Eu concordo que muita gente separou por coisas extremamente graves. Desvios de caráter profundos, violência. Mas é um percentual muito, muito menor. A maioria das pessoas perderam o amor da sua vida, perderam a família que estava construindo. Gente, algo que deveria ser para sempre. A nossa base emocional, a família. Perderam isso por causa que deram vazão às emoções primitivas. Então o problema é que você pode ter uma consequência, uma perda irreparável. Você pode danificar o seu futuro se você não aprender a dominar. Eu te ensinei essa semana, por isso que é importante você assistir a semana toda. Se você está só assistindo o vídeo de hoje, assiste a semana toda, pessoal. Zera essa semana, essa série. Vale a pena você maratonar a série da semana toda. Porque teve um dia dessa semana que eu te ensinei como fazer isso. Lendo livros específicos, andando com pessoas saudáveis, emocionalmente, fazendo orações específicas. Porque tem coisas nas tuas emoções que só o Espírito Santo, só Deus vai poder fazer. Humanamente vai ser muito complicado. Mas você também tem que buscar ajuda profissional, quem pode ir para uma terapia, quem ainda não pode pagar uma terapia, vai ler um livro sobre o assunto, para você tentar identificar suas emoções, entender onde você está errando, para você não continuar colocando aquilo para fora. Ontem eu te expliquei sobre você ter coisas que vão te controlar, desde a lei dos homens, né? As leis que a gente tem que seguir do nosso país, até as leis de Deus, os princípios, são coisas que vão te manter debaixo de um controle. Quem seria você sem controle? Então, uma das lutas que eu tenho, não só na minha vida pessoal, mas como professor de vida, para ensinar nossos alunos a viverem melhor, mais leve aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega, é esse domínio, esse controle, essa adequação de emoções primitivas. A Bíblia diz assim, porque a Bíblia trata muito de emoções, o tempo todo. Irai-vos, mas não pequeis. O que a Bíblia está falando? Não tem como te pedir para não sentir raiva, porque raiva é um sentimento primitivo. Não tem como eu te pedir para falar não ficar nervosinho, porque você vai ficar na vida. Mas eu posso te pedir, fica nervoso, tudo bem, fica com raiva, mas não peca. O que isso quer dizer? Sente, mas não coloca para fora. Sente, mas não que não manipule teu comportamento.
Porque as emoções primitivas podem manipular nosso comportamento e a gente fazer coisas que a gente vai se arrepender profundamente depois, inclusive gerando perdas irreparáveis. Ou você acha que quantos casamentos, quantas famílias, quantos relacionamentos de pai e filho, quantas sociedades que eram para ser prósperas financeiramente acabaram por causa do excesso de raiva? E na raiva você falou um monte de coisa, teu comportamento foi manipulado pelo que você estava sentindo, você não conseguiu controlar e falou e fez e postou e acabou com tudo. Então, o que eu estou te ensinando aqui é: você quer prosperar financeiramente na vida? Quero. Você quer ter uma família saudável, feliz de verdade, não apenas de aparência? Quero. Você quer estar bem com Deus? Quero. Paz interior? Quero. Então, tem que começar pelas emoções. Como eu estava te explicando durante a semana, se você pegar só o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ou seja, desde o primeiro homem que foi formado por Deus, já começaram os problemas de emoções vulneráveis, primitivas, negativas, destrutivas. Quando passa para os seus filhos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, aí já começa a ficar pior, aí já tem inveja, aí já tem sentença desproporcional, que é o conceito que eu te ensinei essa semana, vai estar no meu livro novo. Aí já tem assassinato, é a sentença desproporcional, né? Porque um deu uma oferta melhor do que o outro, um se sentiu para baixo e matou o outro. Tinha motivo? Claro que não. Sentença desproporcional. Misericórdia para mim, justiça extrema para os outros. Mas essa semana uma ficha está caindo. Nós não podemos ser dominados pelo que sentimos, porque senão seremos animais e não racionais. Nós seremos selvagens. Quem age por instinto é bicho. O ser humano tem instinto, mas por ser homo sapiens, por ser um ser pensante, ele consegue sentir, filtrar e controlar. Sentir, filtrar e controlar. Essa semana também eu te indiquei uma série de livros. Até o Emoções Inteligentes, um livro nosso, best-seller. Vai te ajudar muito. Compra esse livro, Emoções Inteligentes. Estuda esse livro. Fora o livro novo que eu estou escrevendo, se Deus quiser, sai esse ano, se Deus permitir, que vai falar sobre isso. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas, mas para isso você primeiro tem que estar bem emocionalmente, senão você só vai ferir pessoas, você não vai estar bem com elas. Outra coisa, você quer construir uma empresa, você quer construir um projeto, você quer construir uma família. Seja lá o que você for construir, você vai precisar de pessoas. E se suas emoções primitivas não estão adequadas, não estão controladas, você vai perder esse relacionamento. Você vai danificar essa coletividade. Você não vai construir nada relevante. Então você é especialista em criticar, porque você bota todas as emoções negativas para fora, mas nunca é capaz de elogiar. Você consegue falar alto, mas não consegue dosar o tom de voz para falar com quem ama. Você, quando sente raiva, em vez de morder o ombro, você grita com os outros. Em vez de morder o ombro é uma expressão, né, de dar o teu jeito, mas não grita com os outros, não ofende, não fala palavras que vai marcar o coração da outra pessoa. Cuidado. Com raiva você perde controle, você fecha portas. Com ódio no coração, você pode cometer atitudes, crimes, que não tem como voltar atrás, perdas irreparáveis. Então você precisa resolver esses sentimentos. Com inveja, você pode desejar o mal para os outros, sentença desproporcional, que é esse conceito que a gente está criando. Com o ciúme, você pode virar uma perturbação na vida de alguém. Com medo, você pode ficar paralisado e nunca avançar, nunca tomar risco para poder montar uma empresa, um empreendimento que vai ser sucesso. Com insegurança, com uma falta, um senso de identidade própria, você às vezes não dá nem o passo para casar com a pessoa porque você acha que não merece, que ela não vai te amar também. Ou seja, as emoções elas podem não só estragar nosso futuro, criar perdas irreparáveis, como podem também nos paralisar, deixar a gente imóvel, a gente não conseguir avançar. Então, esse é um assunto que precisa ser tratado.
E de diversas formas, o Instituto Destiny, nosso Instituto de Educação, oferece caminhos para você. Você está, por exemplo, arrebentado. Eu estou arrebentado, não tem R$1. Olha quanto conteúdo gratuito maravilhoso a gente dá aqui. Você não precisa de R$1. Começa a estudar com a gente aqui, ó, no Café com Destino, no Brunecast, no Boas Notícias ao Domingo. Tiago, eu já estou com R$70 aqui. Compra um livro nosso. Lê Princípios Milenares. Lê Especialista em Pessoas. Leia Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Tiago, eu estou precisando de uma coisa presencial. Estou precisando evoluir, crescer. Venha para o Método Destiny, 23 e 24 de abril. 2 dias de imersão comigo. Aprendendo 12 princípios que dão certo há milênios. Você vai se tornar uma pessoa rara ao aprender e praticar esses princípios. Você vai fazer os melhores negócios, seus relacionamentos vão melhorar muito, tua vida interior. Não tem nem comparação ao ser humano que você vai se tornar. Você vai atrair para você paz e prosperidade. Isso é uma promessa do Método Destiny. E temos, dia 27 de março, um encontro da espiritualidade, eu falando de espiritualidade, Luiz Felipe Pondé falando de filosofia, Dr. Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo, falando de psiquiatria, 5 horas de imersão, preço popular, 27 de março aqui no nosso instituto, no nosso auditório. Nós temos uma grade curricular enorme e esse ano nós vamos lançar cursos novos de educação continuada, criação de filhos, como ser um homem de verdade, o curso Emoções Inteligentes, para você poder estudar somente o domínio das emoções. E todo o nosso material é híbrido, é presencial com plataforma online. Porque você tem o impacto do presencial e depois você tem meses de acompanhamento online com os nossos professores. Então, é extraordinário o sistema educacional, a metodologia do Instituto Destiny. Então, eu te desafio em 2026 a você se envolver conosco, a você investir na educação da tua própria vida. Educação molda destino. Educação molda destino. E eu quero encerrar lembrando que além de 27 de março nós temos um encontro, 23 e 24 de abril nós temos o Método Destiny, em maio nós temos nossa viagem para Israel, de 14 a 22 de maio, a nossa imersão espiritual na Terra de Jesus. Nós teremos a Noite de Destino em Jerusalém, batismo no Rio de Jordão, vamos andar de barco no Mar da Galileia, vamos ter uma aula sobre estratégia em Cafarnaum, na cidade de Jesus. Prepara teu coração, porque essa viagem é fora do comum e centenas de pessoas vão conosco nessa caravana, nessa viagem de estudo, de passeio, de relacionamento, de networking, na terra onde tudo começou. Te vejo em Israel em maio, tá bom? Olha, eu faço votos de paz e muita prosperidade para você. Eu espero que essa semana a série Emoções Primitivas esteja te ajudando. Dá o seu like no vídeo agora, compartilha com o máximo de pessoas, tira o print e fala, gente, tô assistindo essa semana, tá demais. Indica aí no seu Instagram o Café com Destino e eu te espero amanhã. Pé com Destino. Nós vamos completar 5 anos, sem parar, ininterruptos, de segunda a sexta, 6h57 da manhã, levando uma mensagem de renovação para você, te ensinando a vida como ela é. A escola não parou para te ensinar o que você lida todo dia, com dinheiro, pessoas difíceis, com as suas próprias emoções, com os problemas que a vida oferece e a gente não tem a mínima ideia de como vai resolver. Talvez os teus pais não puderam te ensinar isso. Mas o Café com Destino é a escola da vida. O Café com Destino te ensina o que não puderam te ensinar. Por isso, nós estamos gratos a Deus e a vocês por esse ambiente existir. Para quem está aqui de paraquedas, caiu pela primeira vez, nunca tinha assistido, eu sou o Thiago Brunet. Quero ser teu professor de vida, te ensinar como as coisas funcionam, baseado não no que eu conheço, mas no que está escrito, na sabedoria milenar, que há 2000 anos está dando certo e mudando a vida de milhões de pessoas. Eu quero que você saiba que o Café com Destino tem um compromisso com você. Semana passada e retrasada nós estávamos de férias e lá do país que estávamos gravando Café com Destino para você não ficar sem conteúdo. Nós temos um compromisso com o teu futuro. Nós estamos comprometidos com a tua educação, em te fazer um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, um grande educador para os seus filhos, alguém que tenha propósito na terra,
que tema a Deus e se afaste do mal. Nós estamos aqui para te ensinar a ter uma vida mais leve na terra enquanto a eternidade não chega. Porque sim, um dia ela vai chegar para todo mundo. Então, você está no lugar certo. Seja bem-vindo. Você pode se tornar um aluno, uma aluna do Café com Destino de forma muito simples e gratuita, se inscrevendo agora nesse canal. Você se inscreve nesse canal, mais de 3,5 milhões de alunos já estão inscritos aqui, 3,5 milhões. Você pode se inscrever, fazer parte desse exército que está sendo formado para melhorar a vida das pessoas. Porque quando você tem conhecimento, informação, você muda a vida das pessoas. E você é lembrado por isso, você cria legado por isso. Para ser um aluno do Café com Destino, além de estar inscrito nesse canal, você pode colocar na bio do seu Instagram, lá naquela apresentação do seu Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino com emoji do cafezinho. Isso vai dar um status social para você. As pessoas vão saber para onde você está indo, qual é o tipo de pessoa que você é. E também, você pode estar lendo um dos nossos livros. Nós temos 10 livros publicados, dentre eles Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, Princípios Milenares, Especialista em Pessoas, Emoções Inteligentes, Dinheiro Emocional. Temos muitos livros publicados para te ajudar na jornada da vida. Meninos, vocês estão bem? Sim! Tá chegando o casamento do Wesley. Vai ter comida. Vai ter comida de graça. Eu vou levar meu saquinho de mercado. Eu vou passar assim na parte dos doces, assim, ó. É muita criança lá em casa. Eu tenho que levar, tenho que aproveitar. Vai ser bom, né, Wesley? Vai. Aí, você sabe que eu faço cerimônia bem rapidinho, que eu fico ansioso para comer. Eu faço aquela cerimônia. Bom, gente, nós estamos aqui. Wesley, você já aceita? Aceito. E Jesus, então, aceita também. Vamos todos casar. Vamos para a festa. Vamos para a festa. É bem rápido. Brincadeiras à parte, mas o Wesley vai casar mesmo agora, né? Eu vou passar o endereço para quem quiser ir. Muita comida grátis, né? Você não precisa levar presente, ele que vai dar presente para os convidados. Negócio forte, negócio forte. É brincadeira, gente, não faz isso não, porque no casamento da Xenê deu problema, chegou um ônibus, pessoal de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, saindo de ônibus, vindo para São Paulo para o casamento Teixeirinho, São Gonçalo, foi uma loucura. Gente, nós estamos na série As Misericórdias do Senhor. Aqui a gente fala sobre tudo, né? Em vida financeira, investimentos, empreendedorismo, que eu acredito que é a base de uma vida, naturalmente falando forte aqui. Gestão emocional, sem isso você se perde, né? Relacionamentos, como lidar com gente difícil. Aqui a gente ensina sobre tudo, sobre a vida. Mas essa semana a gente está na espiritualidade, que é a base para você levar uma vida mais leve na Terra e ter acesso à eternidade depois. A espiritualidade é fundamental para isso. E o tema dessa semana está mexendo com muita gente, porque eu estou explicando sobre as misericórdias do Senhor. Quem nunca errou? Quem nunca precisou da misericórdia e do perdão divino? Quem não continua dependendo dessa graça divina para a gente suportar os dias maus aqui na Terra? Só que o que eu vou te ensinar hoje é muito forte, profundo e poderoso, Teixeira. Eu vou te ensinar hoje que à medida que você medir, você será medido. Papel e caneta na mão, vamos começar a aula. Você olha para uma pessoa e julga? Você tem coragem de caluniar, falar coisas que você nem tem certeza se é verdade, mas espalha? Você faz fofoca? Você fica olhando para uma pessoa e fala, isso aí vai para o inferno, quem vai para o céu sou eu. Se você é uma pessoa assim, que vê uma pessoa errar e fala, tem que morrer mesmo, saiba que é com essa régua que Deus também vai te medir. Está escrito, não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que na medida que julgardes, você será julgado. É na medida. A Bíblia também diz que a Bíblia também diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mas para quem teve misericórdia, nem julgado será. Ou seja, o juízo será sem misericórdia para quem nunca usou de misericórdia. Então eu quero começar com essa frase poderosa que é: seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Seja amigo da misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Então, hoje eu quero começar uma aula profunda, uma aula que você tem que estar atento, com papel e caneta na mão, que eu quero te mostrar algumas bases importantes para que você termine bem essa vida. Primeiro, você é rápido em julgar? Muda isso. Porque a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se.
Ele tem todo motivo para se irar com a gente, porque a gente erra, a gente falha, a gente desobedece, mas ele é tardio em irar-se, porque ele está sempre dando chances para o ser humano se arrepender. Porque a gente vai ser rápido em julgar os outros. Porque a gente vai ser lento em perdoar os outros. Porque a gente vai ser rápido em criticar os outros, botar o dedo na cara, dizer que vai ser isso, que vai ser aquilo. Porque a gente faz o contrário do que Deus faz com a gente. Deus faz com a gente para que seja um exemplo de como fazermos com os outros. Vou repetir. Deus faz conosco para que seja um exemplo de como temos que fazer com os outros. Deus tem paciência contigo quando você erra? Tem. Deus te perdoa quando você erra e você pede perdão? Perdoa. Deus tem misericórdia dos teus erros e limitações? Tem. Então por que você não faz isso com os outros? Se ao não fazer com os outros, você está plantando para colher isso com Deus. Já pensou? Deus fala, não vou te perdoar mais porque você não perdoou o fulano? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que se você não perdoa quem te feriu, o Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. E a gente tem pecado para acertar com Deus. Então vamos trabalhar esse perdão aí, para a gente não ficar para trás. Pesquisas da Harvard Study mostram que relações marcadas por empatia, que é se colocar no lugar dos outros, perdão e compreensão têm impacto direto na saúde emocional e na longevidade humana. Ou seja, eu posso viver mais, além de ter mais saúde mental, se eu praticar empatia, perdão e compreensão. Empatia é, eu me coloco no teu lugar e entendi porque você fez isso. Perdão, eu te perdoo, mesmo que você não mereça, porque Deus me perdoou mesmo sem eu merecer. E compreensão, eu compreendo como o mundo funciona e sei que não vai dar em nada essa briga, então vamos encerrar aqui. Essa mágoa vai me levar para um problema sério emocional, então vamos tirar essa mágoa agora. Isso é muito importante, gente, porque tem muita gente adoecendo na nossa geração, principalmente adoecendo mentalmente, e é claro que pode psicossomatizar e trazer para o seu corpo, porque não consegue praticar a compaixão, a empatia, o perdão, a compreensão das coisas. E é engraçado que você quer justiça para os outros, mas misericórdia para você. Isso não funciona. É misericórdia para todo mundo, porque Deus é um Deus de misericórdia. E ontem eu te ensinei na aula de ontem que Deus tem prazer na misericórdia. Então ele sempre vai usar de misericórdia, porque ele tem prazer na misericórdia. Vamos para a base bíblica de hoje? Mateus capítulo 5, versículo 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurados, felizes e abençoados, é a tradução. Felizes e abençoados, bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esses dias uma pessoa que me fez muito mal, mas muito mal. Não estou falando de um malzinho, não. Estou falando de uma coisa assim, destrutiva, maligna. Veio me pedir perdão. E precisou de misericórdia, porque além do perdão ele estava precisando de outra ajuda. E eu usei de misericórdia, não porque ele merecia, porque ele não merecia, mas eu usei de misericórdia por causa desse versículo. Feliz e abençoado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu nunca sei quando eu vou precisar da misericórdia de Deus. Você sabe quando é a próxima vez que você vai errar? Eu também não sei. E se Deus não quiser ter misericórdia, porque eu não usei de misericórdia com quem precisou de mim? A vida do cristão, de quem acredita na Bíblia, é uma vida de plantar e colher, gente. Aliás, a vida de qualquer um, né? É que a vida do cristão fica lógico, fica claro esse princípio de plantar e colher. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Pega isso aqui. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Então, no dia do juízo final, como Deus vai te julgar? Sem misericórdia nenhuma, se você não usou de misericórdia com as pessoas. Então, se especialize na misericórdia. Misericórdia é deixar para lá, é perdoar, é ajudar, até quem te feriu, é ser generoso, compassivo, ser uma pessoa realmente caridosa, sabe? Que vive uma vida perdoando, deixando para lá e ajudando. Misericordioso. Tendo misericórdia das pessoas, até mesmo de quem errou com você. Lembre-se que geralmente quem precisa da misericórdia não merece. Isso é muito forte.
Geralmente quem precisa da misericórdia não merece, ou seja, pequei, errei. Meu Deus, eu sabia que não podia errar, eu tenho conhecimento, ainda assim, numa fraqueza, por não estar com o espírito ligado o suficiente, a carne falou mais alta, pequei, eu errei. Agora eu só posso recorrer a uma coisa, a misericórdia do Senhor. Porque a única coisa que pode cobrir meu erro é o sacrifício de Jesus na cruz, que é o cansado que chega na minha vida através da graça e da misericórdia de Jesus. Então eu imploro pela misericórdia divina para que esse pecado seja coberto, para que a minha vergonha seja coberta. Então, se eu não tenho a prática da misericórdia na minha vida, quando eu preciso dela, ela não se apresenta. E é por isso que hoje eu quero falar sobre plantar e colher. Você quer realmente ser uma pessoa que vai ter acesso à misericórdia e à graça de Deus? Plante isso. Plante isso. Para você ser misericordioso, você tem que ter algumas características. Por exemplo, você não pode ser orgulhoso. O orgulho, eu sempre explico isso para os nossos alunos, é um dos maiores inimigos do ser humano, se não for o maior. Então, se você for orgulhoso, orgulhosa, você acha que, eu vou perdoar essa pessoa se ela me fez mal? Então, mas você não perdoa porque ela merece, você perdoa porque você quer plantar perdão para um dia receber também. Você perdoa porque é um mandamento bíblico. Você perdoa porque se você não perdoar, a Bíblia diz que Deus também não perdoa teus pecados. Então você não faz por merecimento, você faz por mandamento. A misericórdia é a mesma coisa. A misericórdia reconhece a fragilidade do ser humano e deixa para lá. Mas ele errou comigo, Tiago, mas ele pediu perdão? Porque a Bíblia diz que se 7 vezes alguém errar contra você e 7 vezes vier pedir perdão, você tem que perdoar as 7 vezes. Aí os discípulos, mas não é muito não? Aí Jesus falou, te digo mais, 70 vezes 7, dá 490. Se a pessoa errar contigo 490 vezes num dia e vier te pedir perdão 490 vezes, você tem que perdoar. Por quê? Porque quando Jesus está ensinando isso para o ser humano, ele está falando, porque é assim que eu ajo com você. Vou repetir para você pegar essa revelação. Se Jesus está ensinando isso para o ser humano, ele está dizendo, faz assim, porque é assim que eu ajo com você. Você vem me pedir perdão todo dia por uma coisa, todo dia eu uso de misericórdia com você. Então agora você vai fazer a mesma coisa com os seus irmãos, com as pessoas que você convive. A misericórdia é uma proteção para o seu futuro. É o que te livra do julgamento vindouro, da ira divina, por tudo que plantamos de errado na vida. Como é que você vai abrir mão da misericórdia? Como é que você vai abrir mão dessa graça? Agora, como você nunca sabe quando vai precisar da misericórdia, seja uma pessoa que pratica o perdão, seja uma pessoa que usa de paciência, dê segunda chance às pessoas e compreenda como funciona o mundo. Ou seja, que o ser humano não é perfeito, perfeito é só Deus, que o ser humano erra, então às vezes teu marido errou contigo, teu filho desobedeceu, o teu patrão foi indelicado. Em vez de você querer comprar uma briga e fazer uma tempestade em um copo d'água, é lógico que eu não estou falando de coisas extremas, eu estou falando de coisas que você consegue relevar. Tiago, eu estou apanhando meu marido. É extrema, é outra coisa, né? Aí não se trata de perdão, se trata de você tomar uma atitude para não entrar num problema maior, né? Algo desse tipo de violência doméstica já é crime. Então, seja sensível ao que eu estou explicando e com o coração aberto e com ouvidos em amor, tá? Para você não confundir as coisas, tá? Então, assim, use de misericórdia, use de perdão, seja compassivo, compassiva, deixe para lá o máximo de coisa que você puder, que é menos problema para você. Você está plantando misericórdia e perdão, vai colher misericórdia e perdão, tá bom? Agora, é impressionante como a Bíblia deixa claro que grandes personagens bíblicos, tiveram que implorar a misericórdia de Deus. Anota essa frase: a misericórdia que você nega hoje pode ser a mesma que você vai implorar amanhã. A misericórdia que você nega hoje pode ser a mesma que você vai implorar amanhã. Então nunca negue misericórdia, porque Jesus nunca negou misericórdia para você. Davi teve inúmeras
vantagem sobre Saul, na época que ele era perseguido pelo rei Saul, ele teve inúmeras chances de matar Saul, de fazer o mal contra Saul, mas todas as vezes, diz a Bíblia, ele usou de misericórdia. Ele não tinha coragem em tocar numa autoridade. E quando Davi cai em pecados, depois seríssimos, Deus também age de misericórdia, porque Davi tinha plantado misericórdia. Quem é você? Você é uma pessoa que busca justiça própria, porque a Bíblia diz que na justiça do homem não opera a justiça de Deus. Então, ou é a tua justiça ou é a justiça divina. Você tem que escolher qual das duas. As duas ao mesmo tempo não vão funcionar. Ou você é uma pessoa que perdoa, usa de misericórdia, coloca a justiça ou a vingança na mão de Deus e segue a tua vida. Pratique a misericórdia no teu casamento. Talvez um dos dois esteja errando ou errou. Perdoa. Tiago, mas eu não aguento conviver mais por causa disso, daquilo. Se a pessoa te deu um motivo bíblico e você realmente não quer conviver mais, você tem essa opção. Mas quando alguém me pergunta, Tiago, o que você aconselha? Eu falo assim, vai até onde você pode. Porque a maioria dos sofrimentos que eu atendo são de pessoas que não conseguiram manter os seus relacionamentos e as suas famílias. Vem muito sofrimento depois, mesmo que você tenha tido bons motivos para separar. Então, eu acredito num Deus de restauração, porque Deus restaurou a minha família. Eu já tive problemas suficientes, eu plantei coisas suficientes para ter destruído muita coisa. Deus me manteve de pé por causa da misericórdia. E porque Deus teve misericórdia e restaurou minha casa, eu sempre prego e ensino a restauração. Existem casos extremos, é lógico, existem casos extremos que não tem jeito, mas 90% tem jeito. Talvez você esteja dentro dos 90% que dá para ter misericórdia, usar de perdão, restaurar, pedir a Deus misericórdia sobre a tua vida. Teu casamento, tua família, teu trabalho, teus irmãos da fé. Às vezes muitos irmãos da fé erraram contigo, deixa para lá, perdoa. Não é para você ser bobo e ele me enrolou no negócio, eu vou perdoar e vou voltar a fazer negócio com ele. Não. Te enrolou num negócio? Perdoa, libera perdão e não faça mais negócio com ele, tá? Então, lembre-se, a misericórdia que você nega hoje pode ser a misericórdia que você vai implorar amanhã. Então, cuidado com isso. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E é assim que eu quero que você lembre da aula de hoje. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, plante perdão, plante misericórdia. Bom, muito grato a Deus por essa aula. 28 e 29 já começa amanhã o Método Destiny, o primeiro Método Destiny do ano. Acompanha a gente pelo Instagram que a gente vai postar muita coisa lá, né, Teixeirinha? 29 e 30 de janeiro. Tanto acompanha pelo @Thiago Brunet quanto pelo @O Método Destiny, que aí vai ter a cobertura completa do Método Destiny no @O Método Destiny, lá no Instagram. Segue lá, acompanha nos stories toda a cobertura do primeiro Método Destiny do ano. Gente, lembrando que em maio, né, de 14 a 22 de maio, nós estaremos em Israel, na viagem de imersão em inteligência espiritual. Nós fazemos todo ano, há muitos anos. Eu vou a Israel desde 2007. Então já fui a Israel muitas vezes, dezenas e dezenas. E nos últimos anos, guiando grupos em imersão de inteligência espiritual, a gente passeia, conhece os lugares que Jesus passou. Fazemos o batismo no Rio Jordão, conhecemos o túmulo vazio de Cristo, vamos no Monte Sião, passeamos por Jerusalém, andamos de barco no Mar da Galileia. É uma experiência fantástica. Te realiza a noite de destino em Jerusalém, que é linda, com uma vista maravilhosa e com uma palavra profética fora do comum. Fora os ensinamentos do dia a dia. Todo dia a gente para em lugares específicos como Cafarnaum, Jericó, lugares bíblicos, e ensina tudo o que aconteceu ali. A sua mente abre, a sua experiência. As pessoas que contam o depoimento que foram nessas viagens falam, Tiago, minha vida mudou completamente. Eu nunca tinha experimentado uma viagem desse nível. Então Israel é para você. As informações estão no link abaixo. A West Travel, que organiza a nossa viagem, está à disposição para tirar toda a dúvida de você, toda a dúvida sua por telefone, por WhatsApp, e te ajudar a estar nessa viagem para Israel. Eu faço votos de paz e prosperidade. Cada dia da semana é uma aula, né? Ontem nós falamos sobre o mundo ideal e o mundo real, como reagir a isso. Hoje eu quero falar sobre as 3 esferas da amizade, como é que você categoriza as pessoas na tua vida. Porque muita gente se frustra com gente porque não sabe simplesmente departamentalizá-las.
E eu vou te ensinar isso hoje. Mas para a gente começar bem, posso te pedir um favor? Dá um like no vídeo, pega esse link, encaminha nos seus grupos de WhatsApp, divulga. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se. O Café com Destino é gratuito, a gente está aqui todas as manhãs para te ajudar. Inscreva-se nesse canal, incentiva teus amigos, familiares a estarem inscritos, porque aqui só tem ajuda. Ó. De segunda a sexta é Café com Destino e domingo às 8 horas da manhã é o programa Boas Notícias. É um programa onde eu dou uma palestra bíblica para aliviar um pouco o peso da vida através da fé e da instrução milenar. Então, todos os programas aqui do nosso canal é só para te ajudar, tudo gratuito. Então, por isso que eu acho que você tem que estar inscrito e incentivar muitas pessoas a se inscreverem. Vamos entrar na aula de hoje. Ontem a gente falou a diferença do mundo real e mundo ideal. Se você não assistiu, volta e assiste a aula de ontem. É importante você assistir para você pegar toda a sequência. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que, por estarem no lugar errado na tua vida, te machucam, te decepcionam. Por exemplo, se uma pessoa que eu não conheço me encontra aqui e fala mal de mim, pode me incomodar, mas não vai me machucar. Mas se uma pessoa que vive perto de mim, convive comigo, ou trabalha, ou mora comigo, tem algum tipo de acesso ao meu coração, faz a mesma coisa, fala a mesma coisa que aquela outra pessoa que eu não conheço falou, o peso emocional é totalmente diferente. Em vez de eu só me incomodar, eu posso me machucar. Ou seja, o problema não é o que a pessoa fez, mas a posição que você colocou em sua vida. Então, quando a gente não sabe posicionar as pessoas na nossa existência, elas ganham um poder de nos ferir, de fazer o que quiser com a gente. Por isso que é muito importante você aprender a categorizá-las. Isso está no primeiro capítulo do livro Especialista em Pessoas. Quem é nosso aluno e ainda não leu esse livro, é obrigatório. É o único livro dos que eu escrevi até hoje que eu falo o seguinte: olha, você só pode escolher um, Especialista em Pessoas, porque ele vai ensinar o básico das emoções, da espiritualidade, da sabedoria bíblica, para você lidar com gente, lidar com você mesmo e ser feliz, ser uma pessoa melhor. Tá? E o que a gente vai discutir hoje está no primeiro capítulo. Né? Ontem, no Mundo Real e Mundo Ideal, é a introdução do livro. Eu falo, você não pode ter expectativa no mundo perfeito, que as pessoas vão ser gratas com você, vão ser leais o tempo todo. Esse mundo ideal, não vai ser assim. Você tem que estar pronto, blindado, protegido, protegida para o mundo real, que as pessoas vão falhar com você. No primeiro capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, eu já entro com a questão da categorização de pessoas, a classificação delas na sua vida. Você imagina que a vida é como se fosse uma viagem de ônibus e você é o piloto. Você é o piloto. Você está dirigindo o seu ônibus. Tem gente que entra contigo porque para onde você está indo interessa essa pessoa. Então ela entra no teu ônibus, ela entra na tua vida. Mas quando ela chega no ponto que interessa a ela, porque está mais próximo da casa, do negócio dela, ela solta. E você fica chorando porque a pessoa foi embora, mas a vida é assim. As pessoas andam com a gente enquanto a gente está levando ela para um lugar que ela quer. E quando ela chega, ela acha que não precisa mais. Pessoas são assim. A maioria, não todas, a maioria das pessoas que se relacionam com a gente não é pelo que a gente é pelo que a gente pode oferecer, é pela nossa utilidade. Já parou para pensar nisso? Se você deixar de ser útil, muita gente não vai querer mais andar com você. Eu posso ter amigos de verdade, acredito que eu tenho, mas muita gente que me cerca só está pela minha utilidade. Talvez se eu não tivesse a relevância que eu tenho na internet, talvez se eu não tivesse os livros que eu tenho, essa pessoa não teria interesse em ser minha amiga. Não é porque ela gosta de mim, ela gosta do que eu construí. Quem está entendendo? Só que essa pessoa que não gosta de mim, gosta do que eu construí ou do que eu tenho para oferecer, eu não preciso descartá-la, até porque ela pode ser necessária um dia para mim, mas eu só tenho que posicioná-la bem. Ela não pode, por exemplo, geograficamente, nas emoções, estar próxima ao meu coração. Ela não pode ter acesso a isso aqui. Ela pode ter acesso ao meu físico. As minhas emoções, não. Agora, Tiago, como é que eu faço isso então? É a aula de hoje. A aula de hoje eu vou te ensinar que existem principalmente 3 tipos de pessoas.
As pessoas que são necessárias na tua vida, Runes, eu vou ter que te mandar embora. Não está funcionando. Não está escrevendo. Tentei te ajudar. Falei, vou dar uma chance para ele, menino bom. Também está confuso? Tá bom. Tá bom, obrigado, Wesley. Primeira vez em 5 anos que você acerta uma coisa. Um forte aplauso pro Wesley. Obrigado. O primeiro tipo de pessoas que geralmente entram na sua vida, eu chamo de estratégicas. Já vou te explicar o que é isso. Estratégicas. O que são as pessoas estratégicas? São pessoas que se aproximam de você. Minha letra é linda, né, gente? É isso, a genialidade da arte, né? Tal. Não sei nem como é que eu virei escritor. Só a 4ª série eu repeti 2 vezes. Quando eu publiquei meu primeiro livro no direct do meu Instagram, minha professora de 4ª série falou: é você mesmo? As pessoas estratégicas são muito comuns na nossa vida. São as que se aproximam da gente pela nossa utilidade, pelo que a gente pode oferecer, tá? Tiago, qual é a diferença da pessoa estratégica e do interesseiro? Não, tem muita diferença. A pessoa estratégica, o amigo estratégico, ele gosta de você. Ele não tem nada contra você. Presta atenção, você que está em casa comigo hoje. Ele gosta, ele não tem nada contra você. Só que o maior interesse dele é ir para onde você está indo, ou ter o que você tem, ou conhecer uma pessoa que você conhece, ou simplesmente atrelar a imagem dele a você para ter algum tipo de benefício social ou até financeiro. É uma estratégia. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. A vida é assim. O interesseiro é diferente, porque o interesseiro não gosta de você, finge que gosta para tomar. É totalmente diferente. Aqui eu estou falando de pessoas boas, de amigos mesmo. Só que são só estratégicos. Eles não são amigos para você abrir teu coração, contar a tua vida. Como é que vem as maiores frustrações da vida? Porque uma pessoa estratégica entra na tua existência, entra no ônibus da tua vida, você já sai contando teu passado, teu presente, teu futuro para ele. Aí ele espalha isso por aí, você fica, que desleal, que traidor. Mas ele fez algum pacto de lealdade contigo? Você que falou demais. Então a gente precisa aprender que o que a gente faz e fala não pode ser na frente de todo mundo. Tiago, com quem você aprendeu isso? Com o maior de todos, Jesus. Para quem aqui entende um pouquinho de Bíblia, né? Para quem está em casa chegando agora de paraquedas, a gente está pela primeira vez, em razão da comemoração de 5 anos do Café com Destino, com nossos alunos presenciais aqui no nosso auditório. E por isso que às vezes eu falo olhando para o lado, tá? Mas você em casa aí é muito importante para a gente, tá? E, inclusive você pode compartilhar agora. Olha um bom motivo para compartilhar e dar o like, né? Não deixe de dar o like agora. O que Jesus fez? Jesus, quando queria fazer algo para ser espalhado, ele fazia na frente de 500 pessoas, no mínimo. Tinha 500 pessoas que não são mencionadas os nomes na Bíblia, mas mais ou menos a média bíblica, a Bíblia cita esse número. Quando Jesus sobe aos céus, 500 pessoas viram. Quando ele está sendo batizado, existem coisas que Jesus fazia para essas pessoas estratégicas verem e espalharem. Ou seja, tanto Jesus tinha estratégia com elas, quanto elas tinham estratégia com Jesus. Era uma troca, até aí tudo bem. Se gostavam, mas era por estratégia. Jesus tinha 12 necessários. E eu já vou te explicar o que é o amigo necessário. Mas ele tinha só 3 íntimos. Então, por exemplo, quando ele queria fazer um milagre muito diferente, como, por exemplo, a transfiguração, que ele se transfigura e Moisés e Elias aparecem com ele, estava só Pedro, Tiago e João. Quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele fala, só Pedro, Tiago e João vem comigo. Quando ele vai no Getsemane suar sangue e falar com o pai, ele chama só Pedro, Tiago e João. Tem coisas que ele só mostrava para o íntimo, porque tem gente que, por mais que esteja na tua vida, não pode saber, não pode ver. Então a gente tem que aprender com o maior de todos, gente. Com um verdadeiro especialista em pessoas. Até ele categorizou os amigos. Até ele departamentalizou seus relacionamentos.
Por que você não faz essas diferenças ainda? Por isso está tão frustrado, machucado, machucada. Então, as pessoas estratégicas, elas geralmente são muitas. Amigos do trabalho, gente que você faz negócio, pessoal que te segue no Instagram, gosta de você, te segue nas redes sociais e que podem te apresentar alguém. Ótimo, elas gostam de você, você gosta dela, está tudo certo. Só que é uma estratégia, vocês querem alguma coisa em comum. O próximo nível é o amigo necessário. O que é o amigo necessário? É aquele que eu preciso emocionalmente dele. Às vezes eu estou num aniversário assim e tal, eu falo, puxa, o fulano tinha que estar aqui. Estou rindo de alguma coisa que me fala, puxa, o fulano aqui ia ser muito mais engraçado, né? Então, o amigo necessário é que você precisa dele emocionalmente, você precisa dele ou para o seu dia a dia, ou para uma parte do seu mês ou do seu ano, ele é necessário, ele faz falta. Você tem alguém na sua vida que te faz falta? É uma pessoa necessária, né? Eu tenho amigos que são necessários. Por exemplo, tem amigo estratégico que se eu não vê-lo por 2 anos, não faz falta nenhuma. Agora, eu tenho poucos amigos que eu sinto falta, que eu chamo para jantar. Cara, vamos jantar? Vamos comer uma pizza sexta-feira? São amigos necessários. Ainda assim, eu não falo tudo com eles, não. Por exemplo, quer ver um exemplo de amigos necessários que eu tenho, e talvez você tenha? Amigos de infância. Até por uma questão de nostalgia, de relembrar de onde você... Eu tenho contato com pelo menos 7, 8 amigos meus de infância. 7, 8 anos de idade. A gente é amigo há 40 anos. E a gente tem grupo no WhatsApp, a gente se encontra 2, 3 vezes por ano. Mas o que a gente conversa? Futebol, as piadas do passado, as coisas engraçadas que aconteceram com a gente. Eu não falo da minha vida financeira para eles. Eu não falo como é que está meu casamento para eles. Eu não fico falando, não, porque... Eu não falo de mim para eles. A gente fala dos nossos mesmos assuntos de sempre. E no máximo joga um FIFA Soccer junto. Ou seja, eles são necessários emocionalmente para mim, mas nem por causa disso eu vou contar minha vida para eles, porque isso não quer dizer que eles têm maturidade para acompanhar. Aí, por exemplo, eu tive um sucesso financeiro diferente da maioria dos meus amigos de infância. Eu vou ficar falando de dinheiro com eles? Vai despertar o quê, gente? Inveja, vai criar problema. No mínimo, competição. Pô, Thiago e tal. Então você tem que departamentalizar os teus assuntos. Escolher bem o que você fala, com quem você fala. E aí tem a categoria de ouro, né? A Diamond, categoria Diamond, que são os amigos íntimos. Esse aí é 1, 2 na vida. Como é que você reconhece um íntimo? É uma pessoa que sabe tudo sobre você e nunca te expôs para ninguém. É uma pessoa que passou um problema sério contigo e ficou do teu lado. Tem gente que acha que para ser uma pessoa íntima leva muito tempo. Nem sempre. Tem gente que entra na tua vida, em 3, 4 meses já prova que é um amigo íntimo, por causa de um problema que veio. Ele só te conhecia 3, 4 meses, mas ele ficou do teu lado, guardou o segredo, nunca te expôs, lutou contigo. Mas você reconhece um íntimo mesmo, não é só no momento ruim não, é principalmente no bom. É se ele riu quando você venceu. Porque no momento ruim, por exemplo, no enterro, até quem não gostava muito vai. Mas quando você vence, é no sorriso das pessoas que você reconhece quem é quem. Tem gente que quando você vence ri assim, legal, parabéns. E tem gente que fica mais feliz do que você. Esses são os íntimos. Infelizmente, serão 1, 2. Para quem for muito bom de lidar com gente, talvez 3 na vida. Com o íntimo, sim, você pode compartilhar suas fraquezas. Tem uma expressão que diz assim, eu gosto muito: não sangre em tanque de tubarões. E aí você ficar contando teu problema para todo mundo, tuas fraquezas para todo mundo, vão te derrubar, vão te expor, vão te diminuir. Tuas fraquezas, você tem que contar sim, mas conta para os íntimos. Teus projetos de futuro, só para os íntimos. Os outros podem copiar, os outros podem duvidar. Nunca compartilhe 3 coisas com quem não for íntimo. Tua vida financeira, tua vida amorosa, seja problema ou felicidade, e o teu próximo passo. Nunca compartilhe com fora da esfera dos íntimos essas 3 coisas.
Porque a vida financeira é uma das coisas que mais incomoda quem não é íntimo seu. A vida amorosa te expõe para a pessoa depois usar isso contra você. E o teu próximo passo pode ser copiado ou até, por causa do tamanho da inveja, da maldade da pessoa, atrapalhado. Para não acontecer. Então, essa matéria de hoje, você entender a posição das pessoas na tua vida, é muito importante. E para quem está chegando agora, esse é o capítulo 1 do livro Especialista em Pessoas, tá? Apenas no capítulo 1 eu te explico tudo isso. A Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, através do antropólogo Robin Dunbar, mostrou que o ser humano tem capacidade cognitiva de manter, no máximo, 150 relacionamentos sociais na vida. Ou seja, você só vai conseguir interagir de verdade com 150 pessoas. Tiago, eu conheço 1000 pessoas. Não, tudo bem. Ele está falando de relacionamento. Pessoas que vão na tua casa, que participam dos teus aniversários e tal. Essa é a capacidade cognitiva de um ser humano. Desses 150, que é a média, né? Como toda pesquisa é uma média, pode ser que você realmente tenha 210 e alguém nunca chegou nem a 60 pessoas no seu convívio social. Não tem problema. A média é 150. Nesses 150 você tem que pegar e classificar essas pessoas. Eu tenho muitos amigos estratégicos. E para eles eu estou sempre rindo, apertando a mão, jantando com eles. A gente está junto por uma estratégia. Meus amigos necessários têm um pouco mais de proximidade comigo. A gente sai para jantar, para comer uma pizza, em casa às vezes, né? Tem um pouco mais de intimidade, mas não acesso ao meu coração, não a minha intimidade mais interna, como meu próximo passo, minha vida financeira, minha vida amorosa. Isso só os 2, 3 íntimos que eu tenho na vida sabem. Até porque você tem que ter com quem compartilhar a tua vida para aliviar a bagagem emocional. Tem uma pregação minha no YouTube, se eu não me engano, da Conferência Destino 2023, se chama Aliviadores de Bagagem Emocional. Vê o nome desse vídeo. Que eu falo sobre os tipos de amigo, que você precisa de alguns tipos de pessoas na sua vida. E um deles é o aliviador de bagagem emocional. É o carregador, lembrei. Carregador de bagagem emocional. Às vezes você está no aeroporto ou está chegando no hotel, alguém não vem carregar a sua bagagem. Você precisa disso na vida real, só que para as suas emoções. Só que não é qualquer pessoa que vai fazer isso. É alguém que realmente te ama, que realmente já passou algo terrível contigo e ficou contigo, te conhece e ainda assim gosta de você. Porque quem te conhece mesmo e ainda assim gosta de você, esse é de confiança. Quem já viu o pior de você e ainda te aceita, esse é íntimo. Quem está entendendo? Então, vocês, por exemplo, que estão aqui, quem está me assistindo em casa, ou no trabalho, ou no carro, está no Spotify, está no YouTube, não importa. Você só vê o meu lado bom. Minha esposa Janine, que está aqui, sabe tudo de mim. Ela sabe as coisas boas que você vê e sabe as coisas ruins. Ela está há 23, 24 anos se relacionando comigo. Se ainda ela está comigo, ela é digna de total confiança e lealdade. Por quê? Porque ela sabe também meus erros, ela sabe também meus momentos difíceis e ainda assim gosta de mim. Então, você precisa aprender a diferenciar as pessoas pelo comportamento delas que elas têm com vocês diante das suas vitórias e das suas derrotas. Agora, Tiago, uma pessoa que está na categoria de estratégico, um dia pode virar necessário ou íntimo? Ou um dia quem está no íntimo pode regredir e virar só necessário? Pode. Muito normal isso acontecer. Deixa eu contar uma história minha, pessoal. Uma vez eu precisava fazer um evento. Era em outra cidade. E a gente tinha alugado um teatro para fazer um evento. Na semana, a gente já tinha 1.500 inscrições. O teatro cancelou por algum motivo. E eu tive que rapidamente arranjar um outro lugar. Um amigo meu me ligou e falou o seguinte: Tiago, tem um cara nessa cidade que é meu amigo, pode resolver isso para você. Porque ele tem um espaço de eventos. E liguei para esse cara, expliquei a situação. Ele falou assim: não, pode fazer no meu espaço de evento.
Vai lá e tal. Eu falei, e quanto é que é? Ele, não. Vai lá, não tem problema não. Eu te ajudo hoje, outro dia você me ajuda e tal. Então a gente começou uma amizade estratégica. Eu precisava dele, porque ele tinha um espaço de eventos, e ele precisava de mim porque eu era um nome bom para falar, fulano de tal, Thiago Brunet já passou aqui pelo meu espaço de eventos. Era uma estratégia. Só que esse cara, ele era tão generoso, tão gente boa, tão bom de lidar, que ele começou a virar um amigo necessário. Eu comecei a precisar dele emocionalmente, ligar, e aí, como é que você tá? Fazia FaceTime, a gente morava em cidade diferente, como é que você tá? Não, quando a gente veio em São Paulo, a gente começou a se falar, a gente começou a se gostar e virou um amigo necessário. Um dia eu passei por um problema. Eu passei por uma situação séria. Esse cara saiu, veio para minha casa e ficou comigo até resolver. Aí ele veio para a categoria de íntimo. Ou seja, começou com uma estratégia. Eu só queria fazer um evento e ele queria um nome forte para o espaço de eventos dele. Terminou com um círculo íntimo. É possível a pessoa migrar. E eu também já tive amigos íntimos que eu tive que tirar. Porque por um tempo ele realmente foi leal, foi bom. Mas dependendo do nível do teu crescimento, até quem é íntimo pode se incomodar com o que está acontecendo na sua vida. Ele esperava que você crescesse, ele até se alegrou com alguns upgrades que você deu na vida, mas tem uns que já mexem muito. Às vezes você foi tão além do que ele imaginava que ele não consegue lidar e acaba te invejando, sendo desleal, falando mal de você ou coisa parecida. O maior teste que tem é o teste do silêncio. Tem uma pregação minha na internet chamada Quando Deus Fica em Silêncio. Para quem gosta de assistir pregação, depois você procura lá, Quando Deus Fica em Silêncio. Eu começo essa pregação contando um gelo que eu dei em 3 amigos. Sabe o que é dar um gelo? Parar de falar, do nada? Eu dei um gelo em 3 amigos. Eu escolhi 3 amigos que eram muito próximos a mim e simplesmente parei de falar. Era um teste social. Eu faço muito teste social. Para escrever o que eu escrevo, para ensinar o que eu ensino, eu preciso fazer testes, eu preciso conhecer as pessoas como elas são, eu preciso fazer testes sociais. Semana passada, pela primeira vez em 12 anos que eu estou na internet, eu fiquei 2 horas sentado respondendo gente me batendo na internet. Eu nunca respondi um hater na vida. Então, por que você fez a primeira vez? Só por um motivo, nunca mais vou fazer. Eu queria fazer um teste social. Eu queria saber o que leva uma pessoa a fazer aquilo. Então, com muita educação, eu respondia e via que a pessoa respondia com uma ignorância. Eu falei assim, o problema não é comigo não, é com ela. Então, eu fiz um teste social. O problema está na pessoa, não adianta ser educado que ela vai... O ódio está nela, não está em mim. Eu não tenho tempo, ela tem. E aí, foi um teste social importantíssimo. Então, às vezes, eu uso momentos de pessoas para testes sociais. Uma pesquisa social. E nesse silêncio que eu dei nesses amigos, os 3 reagiram de forma totalmente diferente. Um começou a falar mal de mim. Thiago, não me responde mais no zap. Ingrato. Eu não sei. Um começou a falar mal de mim. Um ficava perguntando para os outros assim, o Thiago está falando contigo? Aconteceu alguma coisa? Ele não falava comigo, mas ficava perguntando para os outros. Ou seja, não fez mal nem bem. Só o outro, só o terceiro, ficava mandando mensagem assim, você não me responde mais, não sei o que está passando, mas estou de joelhos em oração por você. O mesmo silêncio, 3 reações diferentes. Você conhece muitas pessoas quando testa elas. Hoje, um dos grandes amigos que eu tenho, trabalhou anos comigo, eu mandei ele embora um dia do nada. Depois que ele estava 7 anos comigo, meu braço direito, fiel, leal. Falei, obrigado, não preciso mais de você. Era só um teste, eu queria saber como ele ia reagir. Ele ia me xingar para os outros, me chamar de ingrato, ele ia me processar. E a forma que ele reagiu, ele ficava todo dia me escrevendo, rapaz, olha, você me mandou embora, eu até entendo, mas eu não tenho para onde ir. E eu não estou dizendo financeiramente eu tenho vários lugares para ir, mas eu quero construir com você, só serve você. Estou aqui, vou ficar em casa. E a forma que ele reagiu foi tão pura, tão leal, que passou uns 3 dias, eu liguei para ele, vem aqui. Eu falei, cara, era um teste, eu queria entender como é que você reage a isso. E hoje, ele tem a própria empresa dele, eu tenho participação na empresa dele, somos amigos, bem próximos, e tudo por um teste. Então, às vezes, tudo que você precisa é um teste para saber quem é quem na tua vida.
Então, eu encerro essa aula dizendo o seguinte: cuidado com o que você fala e faz na frente de pessoas que não estão nas categorias certas da tua vida. Isso que pode gerar os maiores problemas da sua caminhada aqui na Terra. Antes de encerrar, eu quero lembrar que 28 de setembro, é 28 de setembro, gente? 27 de março, 28 de setembro, meu Deus. 27 de março, nós temos o programa O Encontro. O maior psiquiatra do mundo, Dr. Augusto Cury, Luiz Felipe Pondé, um dos grandes filósofos da atualidade, e eu falando de espiritualidade, estaremos nesse palco em 5 horas de imersão contigo, respondendo perguntas com 3 mentalidades completamente diferentes. Às vezes a pergunta que você tem sobre a vida, sobre sua existência, seu propósito, seu negócio, seu futuro, sua família, seus relacionamentos, não vem só de uma mente, tem que vir de várias. É a sua oportunidade. 27 de março, de participar do encontro. Tá? Em abril, 23 e 24 de abril, nós temos o Método Destiny, e em maio nós temos a nossa viagem para Israel. Todos os links para você procurar saber o que mais te interessa está na descrição desse vídeo. Eu faço votos de paz e